Olá, está começando mais um Burke Café, o seu bate-papo conservador. Como sempre, com presenças muito especiais, nós estamos aqui hoje com o Antônio Cabreira, ele que é ex-ministro da Agricultura, é detentor aí de uma inspiradora biblioteca clássica de obras raras, com mais de 63 mil unidades. Antônio Cabreira, seja muito bem-vindo ao Burke Instituto Conservador. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui, viu? Que bom, que bom. Para a gente é realmente um privilégio, né? Bastante curiosidade em tudo que o senhor tem feito, né? E na experiência na área da economia, inclusive que o senhor tem. A gente estava fazendo um bate-papo antes de começar o programa, já aprendi bastante. Quero repassar um pouquinho agora para quem nos acompanha. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é o que te motivou, né, a ter esse super acervo de livros, né? Como funciona a estrutura ali da biblioteca, basicamente? Obrigado. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o Instituto Burke. Foi uma surpresa para mim estar aqui e ver toda essa infraestrutura. Em termos de Brasil, a gente não imagina que a gente tem pessoas como vocês aí na luta, defendendo valores, defendendo esse tipo de pensamento. Não é aquela unanimidade que a gente está acostumado. Então, eu quero deixar registrado aqui de público os meus parabéns por essa atuação do Instituto Burke. Na realidade, é uma herança que vem, né? Vem do meu avô, passou para o meu pai, essa biblioteca, que chegou a mim. E é engraçado que sempre você acha alguém na família que está interessado. Eu tenho uma filha mais nova, a Giovana, que também é apaixonada por livros. Vai manter o legado. Ela vai manter esse legado. E é uma coisa que, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma memória muito curta. A gente acaba não valorizando, diferente do que acontece nos outros países. Então, a biblioteca ela vem nesse sentido, ela é uma herança de família, a gente tem implementado mais. É uma biblioteca essencialmente cristã, de uma maneira geral. Né? Okay. Ela tem uma ênfase muito forte na área reformada, da reforma protestante, e depois também ela vai para a área da economia, principalmente da liberdade econômica, e sempre relacionado a alguma coisa ou outra com o cristianismo. Ela não é uma biblioteca assim somente secular. E essa característica de ter obras mais raras, primeiras edições, obras autografadas, de algum personagem importante, do próprio escritor, de algum ator político importante, assim por diante, né? Que legal. Dá muito trabalho fazer a manutenção da biblioteca, o trabalho ali diário, como que é? Porque são obras, como a gente já mencionou, obras raras, né? Então o cuidado ele é especial, né? Sim, uma biblioteca de obras raras, ela tem que ser mais como um centro cirúrgico. Você tem que controlar basicamente tudo que entra, porque você pode levar uma contaminação, né? Então a gente tem muitas obras do século XIV, do século XV, tem muitos incunábulos, e a ideia e a gente inclusive é interessante, a gente acaba emprestando esse material para fora. Nós temos, por exemplo, uma coleção de cartas do Winston Churchill, e elas foram para a Inglaterra. Eles estão lá em Londres ainda, na comemoração agora recente do dia D, do desembarque da Normandia. Essas cartas foram para lá, fizeram parte de uma... As cartas escritas por Winston Churchill. E é interessante que essas cartas elas foram escritas por ele, porque o Churchill ele combateu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E essas cartas foram escritas na trincheira. Ele escreveu para o irmão. Então é interessante dali, como você vê pelas cartas, você já vê a formação de um líder, né, entendendo aquele embate, aquela discussão toda que se tinha, e depois às vezes as pessoas não conseguem entender como que a Inglaterra gerou um líder conservador como Winston Churchill, mas você percebe pelas cartas dele ao irmão, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que ali você estava formando realmente ali com aço e fogo e balas, né, um líder realmente à altura. Por isso, quando ele fala, nós lutaremos com sangue, suor, as pessoas falam, o que é isso? Um político dizendo isso? Não. Na realidade, você teve um background ali de um soldado da trincheira, né? Muito bom, muito bom. Bom, o senhor mencionou que dos grandes blocos ali, né, da biblioteca, a reforma, inspirada na reforma protestante, e a questão da liberdade econômica. Sobre a reforma protestante, muito se fala ali sobre linkando a Revolução Francesa à questão da reforma protestante. Baseado aí na sua experiência, nesses livros que o senhor tem, esse argumento ele é sólido em dizer que, de alguma forma, a Revolução Francesa ela é oriunda da Reforma Protestante, ou a Reforma Protestante ela era uma espécie ali de revolução também? Qual que é a sua percepção sobre isso?
Não, a Revolução Francesa ela é uma contra-reforma. Ela é contra aquilo que a reforma... Há muitos erros, né? Na realidade, você tem alguns pilares, alguns documentos básicos, na minha opinião, da humanidade. Começa primeiro com os 10 mandamentos, é um documento fundamental. Você tem, por exemplo, um dos últimos prêmios Nobel de Economia, o Vernon Smith, no recebimento do prêmio Nobel, ele faz um agradecimento aos 10 mandamentos. Olha. Você fala assim, como é que você pode linkar academia com fé? Como é que pode isso? Mas ele diz, olha, quando eu tenho lá nos 10 mandamentos, 2 desses 10 mandamentos que dão a noção clara do que é a propriedade privada, né? Quando eu digo não furtarás, significa o limite da propriedade privada, né? E quando eu também não posso ter inveja, não é só inveja da esposa, mas é inveja da propriedade, do bem que aquela outra pessoa tem. Porque sempre menciona a questão da mulher do próximo, mas tudo que é do tudo, próximo. É o boi do próximo, é o cavalo do próximo, é os animais do próximo. É bem detalhado, inclusive, ali do 20, né? Isso são limites. Ele no recebimento, ele agradece, porque esses pilares, eles norteiam a sociedade em termos de economia. Então você linka, né? Então os 10 mandamentos foram um documento importante. Depois você tem a Carta Magna, a Magna Carta, como eles chamam, que é um documento também fundamental, e a gente não entende isso. O brasileiro ele fica um pouco desligado, mas eu não sei se você sabe, a gente falou agora há pouco aí do desembarque da Normandia. Sim. Mas enquanto tu estava tendo aquele embate na Europa contra o nazismo, você sabe que só um documento saiu da Europa e foi para os Estados Unidos para ser guardado, e foi a Magna Carta. Olha. Então isso simboliza muito o que estava sendo defendido naquela batalha, de tal maneira que eles podiam ter tirado um monte de coisas de lá, tantos documentos importantes, mas a Magna Carta ela saiu e ficou guardada durante os 6 anos da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. E depois você teve a Reforma Protestante, né, que foi um documento também fundamental. Agora, a Reforma Protestante, ela foi uma reforma assim, ela teve algumas coisas que são mal interpretadas, e a maioria dos cristãos, eles entendem a reforma protestante apenas no que diz respeito à salvação, pela fé. A questão soterológica ali, sim, né? A soteriologia, a salvação, mas há contribuições fantásticas da reforma protestante que a gente esquece de estudar ou de aprender ou até de defender nos dias de hoje. Políticas econômicas, por exemplo. Sim. Se você pegar a primeira Bíblia de estudo, é a Bíblia de Genebra, tá? Que foi fundada por Calvino e seus seguidores. É o primeiro documento claríssimo a respeito do governo ilimitado, da limitação... A Bíblia de Estudo de Genebra é um documento por quê? Sobre esse tema. Porque eles eram fugitivos da Inglaterra e eles estavam lá na Holanda, sendo perseguidos. A Bíblia de Genebra foi, inclusive, a Bíblia dos puritanos. O Mayflower, quando sai de lá, ele sai e a Bíblia de Fazem um pacto ali no navio? A Bíblia deles era a Bíblia de Genebra. Ah, ok. Então, mas é que na Bíblia de hoje, aqueles comentários, eles perderam o sentido. Se você pegar a edição da Bíblia de Genebra de hoje, não tem nada a ver com a primeira edição. É isso que eu ia perguntar, se eles mantiveram então, por exemplo, as características. eles têm uma passagem, porque se tinha muito aquele receio de você ir contra o governo, porque o que a gente tem que levar em conta é o seguinte, até aquele momento você não tinha democracia, raríssimas eram as democracias, o que você tinha eram reinados, eram reis e rainhas governando de maneira ditatorial e imperial mesmo. Governos déspotas mesmo, né? E de repente eles chegam, principalmente se você levar aqui a Bíblia de Genebra, ela vem um pouco depois da noite de São Bartolomeu, onde os reformados, os protestantes sentiram na pele o poder do Estado, e de uma maneira maléfica. Então eles pegam, por exemplo, Calvino vem e faz um comentário das parteiras ali de Moisés. Lembra aquelas 2 parteiras? Sim. Quando elas o quê? Elas desobedecem uma ordem do rei, do maior Estado. Poder político do Estado da época e acabam não cometendo um crime como elas deveriam se obedecer àquelas ordens. Desobedeceram o governo para promover o bem, né? Então Calvino pega aquele item e justifica aquilo como um ato de desobediência quando aquilo que um governo fizer for contra a fé, os seus valores e assim por diante. Interessante. A gente teria que resgatar isso. Ele faz um outro comentário a respeito de Daniel. Então, na realidade, é você pegando os valores cristãos e trazendo para a arena pública. A Revolução Francesa é exatamente o contrário. Ela foi contra os valores cristãos. Tanto é que uma das coisas que a gente se esquece, um dos objetivos da Revolução Francesa era alterar o calendário, porque eles achavam que era uma herança cristã.
1689 é o ano 1 dentro do calendário da Revolução Francesa. Olha. Tá? E se você vê, o mais importante que a gente não estuda no Brasil, anterior à Revolução Francesa, deveria ser a Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra. E a gente não estuda. E a gente acaba estudando a Revolução Francesa, que foi um desastre. Eu sempre gosto de comentar muito isso, a gente estudar e comemorar ou dizer que liberdade, esses valores que a gente defende hoje são oriundos da Revolução Francesa, me desculpe, isso é uma desonestidade intelectual. Comemorar a Revolução Francesa é comemorar como se você tivesse pegado uma doença gravíssima, um câncer, um AIDS, alguma coisa assim. Já é um enviesamento na academia, inclusive, né? Manter essa retórica de que a Revolução Francesa foi algo benéfico para a humanidade, para a liberdade, fraternidade. Muito pelo contrário, foi um massacre, inclusive até muito mais contra a Igreja Católica, né? Se você pegar e vender lá aquele massacre que eles tiveram, foi uma coisa... Guilhotina sobre os padres e freiras, né? Aquilo foi algo... Então não tem como você... não há nenhum resíduo que você possa trazer da Revolução. Bom, que você perguntar para qualquer criança, você vai lembrar da guilhotina da Revolução Francesa. Você não lembra de alguma obra monumental, alguma coisa maior que tenha sido... Não, você lembra da guilhotina. E no fim, o que desencadeou, o que terminou a Revolução Francesa? Um ditador chamado Napoleão Bonaparte. Esse foi o fim da Revolução Francesa. Então, foi o que eles conseguiram, né? Então não há nada. E, por incrível que pareça, isso acabou trazendo influências para o Brasil. Essa linha de pensamento francesa foi uma pena. Por exemplo, ela acabou gerando a USP. A USP teve essa linha de pensadores franceses. Então eles tiveram essa linha. A nossa educação superior acabou se baseando, infelizmente, nessa linha errada. Nós não dissemos nada da Revolução Gloriosa ou da Revolução Americana, nada. Esses valores eles passaram ao largo, infelizmente, aqui do Brasil. Cabreiro, eu sei que você é um apaixonado pelo tema de economia, né? Dá para ver aqui, que é uma das suas especialidades. Mas ainda mantendo dentro do tema de Revolução Francesa, há lá o bordão, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Dá para manter esses três no mesmo contexto? Não, é impossível. E aí você pega só dois, a liberdade. É incrível como a gente adota isso, a gente propaga, a gente leva adiante e ninguém para refletir. A liberdade e a igualdade, elas são incompatíveis. Não tem como, se você colocar aqui dentro dessa sala a liberdade, a igualdade, ela tem que sair. Se você trouxer a força, a igualdade, ela acaba... A liberdade tem que ser. Então é só você refletir um pouco sobre isso. O que você tem que fazer aí, a linha da Revolução Francesa, é a igualdade perante a lei. Esse é o grande tema que, infelizmente, no Brasil, a discussão da reforma da Previdência é exatamente isso. Todos não são iguais perante a lei. Alguns têm alguns privilégios e outros não têm esse tipo de privilégio. Então, essa é a falta da igualdade perante a lei. Era esse tipo de igualdade que o brasileiro deveria estar buscando, o combate ao privilégio, o combate ao favoritismo, e que a gente acaba não levando em conta. Então esse bordão, esse lema, ele é incompatível. Tanto é que nem a França consegue levar isso adiante. Você vê agora esse protesto aí dos coletes amarelos, como eles são chamados, é exatamente isso. A França está numa situação difícil, né? Ela não é exemplo para nenhum outro país, longe disso. Não sei se você sabia, por exemplo, na França, herança da Revolução Francesa, você não pode ter uma universidade privada. Não pode ter uma universidade privada. Eu fiz um MBA na França. Você pode fazer algum curso, tipo curso superior, mas você falar, eu me formei médico ou advogado, você obrigatoriamente tem que ter se formado numa escola pública. Uma escola pública. Então, você vê que tipo aonde a França acabou... Onde a suposta liberdade levou, né? Totalmente nas amarras do Estado. E eu diria a Europa, de uma maneira geral. Tá. A Europa perdeu essa herança protestante e uma das coisas interessantes que uma das heranças fundamentais, na minha opinião, da reforma protestante, agora indo nessa área ainda contra a Revolução Francesa, que pregava a presença do Estado, do outro lado você vê o contrário, você tem, não é a supremacia da sociedade, é o indivíduo, é o cidadão, ele sim que tem que ser colocado em primeiro lugar. E essa maneira de você colocar o Estado é que acabou gerando o resultado da Europa. Se você vê a Europa hoje, ela tem mais ou menos 7% da população do mundo, ela tem um PIB aí de 19%,
Então você tem 7% da população vivendo na Europa, produzindo em torno de no máximo 20%. Só que tem quase 60% do estado de bem-estar social do mundo, na Europa. Ou seja, a conta não fecha e não vai fechar na Europa de modo algum. Precisa de uma reforma estrutural. Sim, e cultural, né? E cultural. Não há nenhum lugar no mundo onde as igrejas estão sendo fechadas, onde a herança do cristianismo tem sido esquecida. Eu acho que, falamos agora em Revolução Francesa, eu creio que a Europa eu sou agricultor, eu gosto muito desse tipo de linguagem. A Europa, na minha opinião, ela é uma planta cristã das raízes cortadas. Ela cortou essa raiz, ela ainda vive daquele resquício que foi alimentado da por aquela seiva lá de trás, né? Mas ela vai entrar numa situação de colapso. Não tem raiz profunda mais, está cortada, né? Embora comece a haver um reavivamento, né? Tá. Aqueles cristãos mais tradicionais começam a serem reavivados e que a gente espera que eles possam puxar a terra da Reforma Protestante. É a terra do Burke, é a terra do Adam Smith, né? Então eu acho que eles poderiam recuperar toda essa herança e não perder esse legado incrível, né? Muito bom. Trazendo ainda dentro da temática da Reforma Protestante, né, a gente tem ali Calvino tendo uma influência, né, falando da influência do cristão na sociedade através da soberania das esferas, e a gente vai falar também de Martinho Lutero, e tem uma passagem que os protestantes gostam de citar, falando de influência do cristão no dia a dia, no trabalho, né, que cita aquele fato do cristão que chegou, irmão Martinho, como que eu posso fazer para glorificar Deus? O que você faz? Sapateiro, faz o sapato no preço justo. Dentro da temática de economia. Né? Teria um erro nessa frase de Lutero? A questão do preço justo? Como que a gente pode falar sobre isso? Não, eu acho que você, como cidadão, você falar do preço justo, eu não vejo problema nenhum nisso. Na realidade, para mim, aquela frase ela é mais importante, depois eu vou fazer um pequeno comentário. Uhum. O que eu acho o erro é você querer extrapolar e explicar o que é esse preço justo. Okay. Lutero parou aí. Então, eu dizer para você, eu não acho que as coisas têm que ter um preço justo, eu não vejo problema nenhum, até como conservador e como defensor da liberdade econômica, eu dizer isso. O que eu não quero é dizer assim, bom, o preço justo é esse preço, é esse valor. Quem é que vai regular isso? É onde entraria o Estado, né? Até que a escola de Salamanca, lá atrás, praticamente aí, quase 300 anos antes de Martinho Lutero, ele já dizia que o preço justo é o preço que Deus sabe. Ninguém sabe o que é o preço justo. E, na realidade, o preço justo, para mim, ele tem várias significações ali no original. O justo, o que é? É aquele preço em que você combina com alguém. Se alguém aceitou aquele preço é justo. Então, eu estou vendendo essa caneca para você, eu tenho esse preço, você concorda que ele se ajusta naquilo que serve para mim. Aí esse preço é justo, porque você não foi obrigado, dentro da ordem, da espontaneidade, nós estamos fazendo uma transação. Isso é um preço justo. É a melhor maneira que você pode... Até porque o enfoque dele talvez esteja na atuação do cristão, né? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Sim. Então, faça o seu melhor e mantenha um acordo. Na realidade, para mim, a importância da frase é aí. Ok. Né, da glória de Deus. A ênfase estaria aí, né? E a gente às vezes não consegue, por exemplo, não sei se você sabe que o Tolkien, né, aquele escritor, O Senhor dos Anéis, aquela coisa toda, que ele inclusive influenciou C.S. Lewis, não sei se você sabe. Tolkien influenciou. Tolkien é católico, C.S. Lewis anglicano. Que era ateísta. Era ateísta. Né, ele se reuniu num bar para tomar cerveja, que é o Eagle Pub, lá em Oxford, né? E ali ele começou a converter, e depois você tem dois aí figuras monumentais do cristianismo, né? C.S. Lewis, por exemplo, a gente estava falando de Churchill, não sei se você sabe, o cristianismo puro e simples. Uhum. Na realidade, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Londres estava sendo bombardeada, o Churchill precisava fazer alguma coisa, porque as pessoas passavam o maior tempo das suas vidas dentro dos abrigos aéreos. E aí as pessoas se reuniam num espaço pequeno como esse aqui, você tinha 40 pessoas aqui dentro do mundo ajoelhado, o que essas pessoas, né, precisavam levantar a moral. Então eles queriam, precisamos achar alguém que passe uma mensagem pelo rádio. E aí foi encontrado o C.S. Lewis. O cristianismo puro e simples, ele nasce daí, dessas mensagens radiofônicas, você imagine, levantando a moral de pessoas que estavam dentro de abrigos contra bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu estava dizendo que o Tolkien, ele tinha uma expressão, eu avançaria um pouco mais, mas ele usava o seguinte, que nós somos co-criadores.
nós temos um Deus Criador, e esse Deus Criador, como eu sou criado à imagem e semelhança dele, eu também sou um Criador, mas ele dizia como um co-criador. Então, é daí que você vem essa questão da inovação. E até a Reforma Protestante, havia aquela ilusão de que você poderia servir a Deus apenas nos cargos eclesiásticos. Então, se você era, por exemplo, um faxineiro, aquilo ali não era um trabalho digno de Deus. Aí Lutero vem nessa declaração, ele muda totalmente isso. E esse é o contexto real da frase. Esse é o contexto real da frase. Tanto é que ele fala depois o seguinte, ele avança nessa frase e diz o seguinte, olha, aquele que estiver ordenhando uma vaca, ele está glorificando a Deus da mesma maneira daquele que está num púlpito pregando um sermão. Olha, então isso foi um impacto para aquela época, porque as pessoas imaginavam o seguinte, a salvação só vem pela igreja, aqueles que estão na igreja são privilegiados e eles têm um tipo de intimidade com Deus que eu jamais vou ter. O Lutero falou, não, negativo. Todos têm. É aí que ele fala, tudo, não importa o que você faça para a honra e para a glória de Deus. Isso é uma coisa incrível. É uma verdade do Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo. É que eu falo, a gente tem tanta herança da Reforma que a gente acaba não estudando muito a fundo. Lutero ele avançou nisso e ele criou algo que a gente poderia chamar a doutrina da vocação. Doutrina da vocação. Quando ele chegou ali em 1 Coríntios, no capítulo 7, a gente fala do chamado, do calling, do Beruf, em alemão. E hoje você usa o seguinte, eu tenho um filho que é vocacionado para médico, ele vai ser vocacionado para ser engenheiro. Tá? Essa palavra ela é de cunho religioso, ela nasceu na tradução de Lutero. Quando chegou em 1 Coríntios, ele falou, como é que eu vou traduzir isso? Aí ele traduziu esse chamado, vocação, como algo, um propósito de vida. É algo que você tem como uma bússola para a sua existência. Daí que vem a palavra vocação, é uma palavra essencialmente religiosa. Então, se você pegar os povos clássicos, se você pegar a Grécia, se você pegar Roma, nenhum daqueles pensadores, filósofos, interpretaram esse tipo de coisa. E daí Lutero criou uma outra coisa que ele chamava de larva dei. Larva dei. Larva dei, que são as larvas de Deus. E ele dizia o seguinte, que você tem a grande tapeçaria da vida e que nós somos pequenas larvas que vamos tecendo aquele tapete. Então, você está ordenhando uma vaca, o outro está pregando, o outro está fazendo uma entrevista nos dias de hoje, alguém está construindo, alguém é um pedreiro. Todo mundo, para a honra e glória do Senhor, está desempenhando as suas funções. Vai contribuindo para o avanço do reino. E está fazendo o quê? A grande obra da criação. Então, daí o quê? A inovação. Olha. Nenhum povo cristão, na minha opinião, entendeu tanto essa mensagem da inovação e da criação como os Estados Unidos. A gente estava falando agora, por exemplo, da Europa. Em 2018 saiu um relatório das 20 maiores empresas inovadoras do planeta, nenhuma das 20 é europeia. Olha isso. Nenhuma das 20. E se você pegar o seguinte, para e pensa um pouquinho, você pega o Uber, você pega o Instagram, o Facebook, você pega o WhatsApp, tudo, puxa, num país só. Você fala assim, tudo bem, mas por que um outro não é na Ásia? Então, é incrível, ninguém entendeu tanto a mensagem da inovação, da criação, como os Estados Unidos, pegando essa herança dessa mensagem da reforma protestante. Olha, não, eu tenho um Deus criador e eu também sou criador, porque Deus criou o mundo do nada, então eu também vou pegar a obra da criação e dali eu vou desenvolver. É uma coisa incrível, se você pegar um celular hoje, se você pegar o lítio sempre ele esteve na natureza. O que aconteceu é que há 20 anos ninguém tinha descoberto o lítio. Alguém descobriu e tem o celular. Então a diferença da gente hoje e alguém lá na época da Reforma Protestante, em termos de criação, é igual. Todos esses produtos eles já estavam lá, mas foi através da inovação, eu exercendo esse mandato cultural de Deus, que é ali Gênesis 1:28, Então você vai dominar sobre a terra, sobre os peixes. Então Deus dá essa obra da criação. Isso é uma herança protestante que infelizmente a gente acaba não estudando e a gente acaba se perdendo, acha que inovação é o Estado que tem que vir. O Estado tem o seu papel, mas é a criatividade. Pode reparar, a maioria das grandes coisas não foram descobertas pelo Estado. Foi pelo indivíduo. Pelo cidadão que ele buscava uma coisa e criou e aquilo vai, a população
a sociedade, de uma maneira geral, melhora a sua qualidade de vida. O empreendedorismo encontra suas bases ali, então, na tônica da Reforma Protestante, que é oriunda dessa questão da moral judaico-cristã, né? Claro. Quando a gente entende, interpreta e executa essa mensagem, nós vamos encontrar o empreendedorismo ali. Aí você vê aquilo aflorando, o mundo melhorando, né? Acho que não teve nenhum, até hoje na história, não teve nenhum momento para se viver tão bom como o século XXI. Nunca se votou tanto, nunca ninguém foi tão bem alimentado, nunca ninguém foi tão bem vestido, nunca ninguém foi tão bem aquecido. Claro que tem problemas, tem imensos desafios. Até porque não estamos no mundo perfeito. Sim, não é nós estamos no mundo pecador. Mas nunca a população mundial viveu num padrão de vida como ela vive agora. O Brasil hoje tem um problema maior de obesidade do que de fome. Para você ter uma noção. Então, as coisas estão mudando. E às vezes esses alarmistas, eles não têm como, eles fogem desse tema. Né? Por quê? Porque o mundo tem mudado. E jogam com os números ali, manipulando para poder dar foco. Para tentar justificar uma outra ideologia, a presença do Estado para corrigir. Aí é uma outra discussão, mas vamos parar aqui na Reforma Protestante. Né? Muito bom, o assunto é apaixonante. Claro. Eu queria só voltar um pouquinho ali sobre a questão da biblioteca. Qual é, na opinião do senhor, a importância da preservação desses documentos e livros históricos? A gente falou aí, o senhor falou da sua filha, do legado que ela tem, mas, na opinião do senhor, qual que é essa real importância desses livros serem preservados? Bom, essa é a essência do conservadorismo. Né? Como o Burke dizia, aquele contrato que a gente está fazendo daqueles que morreram, daqueles que estão vivos e daqueles que vão ainda nascer. Os livros são esse elo, né? É assim, não tem como. Essa é a maneira que você tem de preservar esse conhecimento. E o que é importante quando você preserva uma obra original, ou uma primeira edição, por exemplo, eu tenho muitas obras que pertenceram a essas pessoas, então é interessante você, por exemplo, até mesmo, pega o caso dos missionários. Então eu tenho obras lá dos primeiros missionários protestantes que chegaram no Brasil. Então você percebe, por exemplo, em alguns livros, a preocupação deles em relação ao batismo. Estou falando agora uma questão teológica. De qual século, Cabreira? A gente está falando dos primeiros missionários? Aqui? Isso. Final de 1700 e início de 1800, foram os primeiros. Aí você vê, por exemplo, a preocupação deles em relação ao batismo. Então, nos livros que eles tinham, eles grifavam muito. Aqueles que vêm da Igreja Católica, eles devem ser rebatizados ou não? Então havia... Ficava registrado. Então, aí você pega pelos livros, você consegue entender um pouco o que se passava na cabeça deles. Ou você pega, a gente tem carta de Lutero, cartas de Calvino, carta de Zwinglio. Nessas cartas, você às vezes percebe, num comunicado mais íntimo, mais pessoal, o que estava se passando, qual era a ideia, qual era o momento, que você tem que entender aquele contexto. Então os livros têm esse papel, né? Ah, sim, é fundamental. Ele joga luz ali no contexto histórico. Sim, você vai entender aquilo que vem como herança. O Cícero ele dizia o seguinte, que se você não conseguir, depois do seu nascimento, compreender aquilo que foi feito antes de você nascer, você vai continuar sempre sendo uma criança. E como é que eu posso saber as coisas que foram feitas antes de eu nascer? Através dos livros. Né? Esse é um material básico. Mesmo que eu possa até ter uma plataforma digital no futuro, mas alguém para fazer a plataforma digital vai ter que ir lá no livro, lá atrás, para poder ver. Então, preservar é a essência daquilo que a gente tem do conservadorismo. A biblioteca ela vai muito nesse sentido. Né? Muito bom. Bom, como eu lhe apresentei aí, né, o senhor é ex-ministro, né, de governo, e como estudioso aí do tema, a gente está falando de economia, como que o senhor enxerga aí a atual situação do Brasil na temática economia, ou qual modelo seria ideal, economicamente falando, aí para o Brasil? O Brasil ele tem um desafio muito grande. Eu acho que nós temos um novo governo que é uma excelente notícia. Eu diria que o Brasil trocou a sua bússola. E eu sempre gostava de brincar e usar uma frase, o Brasil, na realidade, ele precisava de um novo Pedro Álvares Cabral. Ser redescoberto. Porque aquele Brasil que o Pedro Álvares Cabral descobriu não deu certo. Nós precisamos de alguém que descobriu um novo Brasil, o Brasil do empreendedorismo, do setor privado, porque aquele Brasil ficou um Brasil público pesado, a gente vai ter que mudar, vamos ter que pagar aquela conta, não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas a gente precisa fazer disso uma grande lição e começar realmente um novo Brasil. E o que eu espero nesse novo Brasil, em termos de economia,
é que nós, como brasileiros, temos que entender que a nossa solução, ela jamais vai estar no Estado. Não é o Estado que vai solucionar as nossas grandes dificuldades. O Estado tem o seu papel. A Bíblia é claríssima, inclusive. A gente diz, não, mas a Bíblia, na minha opinião, Romanos 13, dá uma função clara. Se eu tivesse um conselho para dar para o presidente Bolsonaro, eu falo, olha, leia Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7. Para mim, ali é o papel fundamental do governo em qualquer nação. Mesmo. É um norte, é uma bússola. Mas, infelizmente, o Brasil, nós temos uma herança a ser administrada. Eu não acho até que vai ser apenas em uma gestão. Mas o que me alegra como brasileiro é o futuro que a gente tem. O senhor vislumbra boas expectativas? Eu vejo. Vejo grandes obstáculos. É fácil. Pega o seguinte, pega todos os países do mundo que têm uma área geográfica maior do que 5 milhões de quilômetros quadrados. Você vai encontrar um pequeno grupo de países que tem uma área desse tamanho. No outro lado, pega um grupo de países que tem uma população acima de 150 milhões de habitantes. Você vai encontrar um outro pequeno grupo de países. E também pega um grupo de países que tem um PIB superior a $1 trilhão. Também você vai encontrar um outro pequeno grupo de países. Se você juntar essas três condicionantes, o PIB acima de $1 trilhão, uma área geográfica acima de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população acima de 150 milhões de habitantes, só 3 países no mundo estarão nesses 3 blocos. China, Estados Unidos e Brasil. E desses, o que praticamente tem sol e água 365 dias do ano é o Brasil. É o Brasil. Então não tem como o Brasil dar errado. Em termos de país, Deus abençoou imensamente. O que nós não podemos é atrapalhar essas bênçãos que Deus deu para a gente. Que bom, é bom ouvir isso e é muito inspirador. Nós estamos no momento, né, dessa transição, né, governamental, uma questão de transição de cultura também. E muito se fala, né, dentro da questão do liberalismo econômico ou até mesmo do libertarianismo. Então, o Estado zero, a mudança tem que ser radical. Isso pode ser de alguma forma perigoso também, né? Não é um comportamento muito conservador, né? Com base, com experiência no passado, né? Então, vamos fazer tudo, vamos mudar tudo. Então, qualquer coisa que o governo de repente sinaliza diferente do que aquela proposta libertária, há uma crítica muito incisiva. Isso é perigoso, tem que ser ponderado. A mudança ela vem ao longo do tempo mesmo. Sim, se eu tivesse que escolher uma defesa, eu poderia citar aqui Escola Austríaca, Chicago, a Escola da Virgínia, mas para mim eu gosto muito de Romanos 13. Ali ele dá um resumo e basicamente ele diz o seguinte: o papel do Estado é punir os malfeitores e louvar, estimular aqueles que fazem o bem. É claro que você, dentro da sua concepção política, você pode dosar isso. Mas esses 2 pilares, punir os malfeitores, aqueles que descumprem um contrato, aqueles que vão para a criminalidade, que atentam contra a vida, esse é o papel do Estado. De puni-los. De puni-los. E louvar aqueles que fazem o bem. Eu diria que no Brasil nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos punindo aqueles que fazem o bem. A dificuldade de você abrir uma empresa, porque, puxa, quer coisa melhor do que você fazer o bem, criar empregos, gerar impostos, melhorar o padrão de vida. Mas hoje a dificuldade que você tem, embora temos aí a medida provisória da liberdade econômica, que é um grande avanço, mas existem inúmeras outras coisas que você possa fazer. E ao mesmo tempo punir um malfeitor, não, a gente isso não tem feito com rigor. Né? Há uma série de atenuantes dentro da nossa legislação que acaba levando exatamente o contrário. Eu tenho até um recorte que eu guardei de jornal muito interessante. No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal determinou a indenização naqueles presos que estivessem em condições degradantes. E ninguém quer um preso, não importa, possa ser o maior traficante numa situação degradante. Não é isso uma sociedade cristã. Mas achei interessante, no mesmo dia que o Supremo Tribunal determinou uma indenização, naquele dia, na mesma sessão, eles acabaram dando uma decisão que não cabia indenização para policiais mortos em serviço, para a família. Então, exatamente o contrário. Você está punindo aquele que faz o bem, porque o policial, afinal de contas, ele é um trabalhador que arrisca a sua vida para a nossa segurança. Você está punindo, dizendo que ele não tem direito à indenização. E aquele que fez o mal, você está louvando, que está dizendo, olha, ele tem direito a uma indenização, porque ele está...
Então, mudamos exatamente o contrário. Por isso que nós não temos chance de dar certo se a gente continuar realmente nessa linha. Muito bem. O senhor já mencionou aqui a questão da extensão territorial do Brasil, né? Considerando essa característica geográfica do Brasil. E muito tem se falado, nos últimos meses, principalmente, sobre a descentralização. O senhor acha que é uma medida positiva? Qual seria a sugestão para que ela aconteça, né? De forma imediata ou de forma progressiva? Como o senhor enxerga essa questão? Em termos de área geográfica, só uma curiosidade, eu não sei se você sabe que o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Então isso mostra, dada essa extensão imensa, a vocação natural que a gente tem para a agricultura. Então o Brasil, você não tenha dúvida disso, ele vai ser uma potência alimentar, ele vai ser o principal fornecedor de alimentos para o mundo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Que excelente notícia. Agora, eu sou a favor da descentralização, mas existe algo muito melhor do que a descentralização, que é o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. Por quê? Descentralizar significa apenas o seguinte, olha, eu vou tirar o poder de Brasília e vou levar para o Estado ou vou levar para o município. Ótimo. Agora, se você tem um governo centralizador em Brasília, significa que quando você descentraliza, eu vou ter um governo centralizador na prefeitura. Não é isso que eu queria. O que eu queria era o princípio da subsidiariedade. O que é? Quando aquele cidadão ele tem um problema, para resolver aquele problema, primeiro quem? Aqueles que são íntimos dele. A sua família. Então a família vai no socorro. Se não for ele, vem a comunidade que está ao redor. Ou vem a igreja, ou vem a escola, ou vem algum clube, um Rotary, um Lions que ele participa. Se ele não vem, aí vem o poder. Vai subindo numa escala de tal maneira que o governo central vai ser o último dos últimos naquela escada da assistência. No Brasil nós fazemos exatamente o contrário. Qualquer problema que você possa ter, por exemplo, lá no interior do Nordeste. A União que tem que resolver. É a União que sai lá de Brasília e vai botar o dedo lá. Então isso é errado. Então não adianta descentralizar isso. Ah, tá bom, era Brasília, agora não vai ser Brasília, vai ser a capital do Estado ou vai ser... Não. O importante era que alguém ali da sociedade pudesse cuidar daquilo. Eu sei que isso é uma concepção difícil de ser levada adiante no Brasil. E principalmente, não sei se você sabe, nos estados que tanto precisam. A gente tem que reconhecer que os estados mais necessitados são os estados do Nordeste. Agora, é incrível como, se você pegar, por exemplo, em termos de liberdade econômica, são os estados mais refratários à liberdade econômica. Se você pegar, por exemplo, a Paraíba. A Paraíba, no ano passado, pegar na minha área, ela proibiu a inseminação artificial. Então, isso é uma coisa incrível. Nós estamos falando em produtividade, em eficiência. Então, se você tiver um criador no Mato Grosso, no Paraná ou em São Paulo, ele pode usar a inseminação artificial, é uma das principais técnicas de manejo para melhorar a produtividade. Se ele tiver na Paraíba... Não pode. Não pode. O Ceará, ele proibiu a pulverização de lavouras. A pulverização aérea. Então, se o sujeito tiver uma lavoura de soja, uma lavoura de milho lá no Ceará, ele está... Claro que para mim essas medidas elas vão cair porque elas são inconstitucionais. Mas você consegue descortinar a mentalidade dos governantes de lá. Quer dizer, aquela coisa, aquela agenda progressista contra aqueles que estão tentando produzir, que estão tentando gerar alguma coisa numa região difícil, lá no interior do Agreste, né? Então, é importante que a gente comece a mudar isso culturalmente. Aliás, a maior batalha que a gente tem é a batalha cultural, né? Muito bem. Bom, partindo para o final, Abreira, você como um brasileiro apaixonado pelo Brasil, apaixonado por Deus, né? Dentro do seu acervo, você tem lá, se eu não me engano, mais de 8.000 Bíblias, então isso mostra a sua paixão por Deus, pela sua verdade, pela sua influência nessa terra e a contrapartida de nós atuando no governo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para os nossos jovens que nos seguem, né? O jovem brasileiro que, mediante a tantas dificuldades, encontra, seja para estudar, para empreender, para colocar em prática, né, esse desejo de criação, como o senhor mencionou aqui. Qual que é a mensagem de esperança ou de inspiração que o senhor poderia deixar para aqueles que nos seguem? Olha, nada na vida é fácil. Há um ditado que fala o seguinte, que nenhum caminho de flores conduz ao sucesso. Sempre você vai ter alguma pedrada, sempre você vai ter obstáculos. O Brasil tem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades a serem passadas e percorridas, mas o que é mais importante é o país que a gente tem. Apesar de tudo, por exemplo, que fizeram com o Brasil, os maiores escândalos de corrupção, essa coisa toda, o Brasil ainda, em vários pontos, ele é o maior exportador de vários produtos,
E não estou falando só de agricultura, não. Nós somos o segundo maior mercado de jatos, em termos de celulares, nós temos um mercado interno fantástico. Então nós temos um país incrível, nós temos um mercado incrível, o brasileiro ele é criativo, aquela concepção do Macunaíma, do brasileiro preguiçoso, de jeito nenhum, não é. Né? O problema do Brasil, na minha opinião, é que eu e você, nós temos sido realmente espancados nessa guerra cultural. Porque se você pegar bem, aquele que está trabalhando, aquele que está ralando, aquele que está acordando de madrugada, pegando um ônibus, ele não está muito preocupado com essa agenda cultural, com essa coisa toda. Ele quer trabalhar, ele quer casar, ele quer constituir a sua família, quer fazer a sua vida. Então ele não está nesses embates. Então nós deixamos a cultura do lado, né? Aí vai para a escola, vai para as universidades. E eu acho que nós perdemos a maior de todas as guerras no Brasil, que ela está acontecendo nesse momento numa sala de aula e que a gente infelizmente acabou perdendo. Então é o momento da gente virar a mesa nesse sentido. Eu sempre gosto de usar, por exemplo, o exemplo do meu avô. Migrante, saiu lá da Espanha para vir para cá. O meu avô tinha 13 filhos. 13. Olha. Eu não consigo imaginar nenhum ativista com 13 filhos. Então, meu avô, ele não tinha tempo de ser ativista. Ele tinha que educar os filhos, botar comida na mesa. Estou citando esse exemplo porque esse é o nosso problema. A gente está preocupado com aquele dia a dia e se esquece desses espaços culturais. Então, eu acho que a gente tem que ir para a arena pública, a gente tem que ocupar isso, porque o país a gente tem, o povo a gente tem. E eu quero terminar com aquilo que o meu avô, como imigrante da Espanha, ele vinha e ele ficava irritado quando alguém falava, olha, o Brasil tem tanto problema, como é que a gente faz? Ele dizia, olha, o Brasil não tem problema nenhum. O Brasil é um país extremamente abençoado. Problema a gente pode ter no governo. Agora o governo a gente troca, o governo a gente muda. Agora o país a gente já tem. Então, vamos acreditar, porque o Brasil tem futuro. Muito bem, muito bem. Antônio Cabreira, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco no Burke Instituto Conservador, concedemos essa entrevista no programa Burke Café. A casa está de portas abertas. Quando o senhor puder voltar para nos dar mais conteúdo, vai ser sempre um privilégio. Quero aprender também aqui com vocês. Quero dizer que vou me associar aí ao clube, né? Chama Clube Conservador, não é isso? Meuclubeconservador.com. Meu Clube Conservador, quero me filiar a vocês. Parabéns por esse trabalho, que Deus abençoe, que vocês continuem firmes aí, levando ideias, valores, porque esse é o melhor, é o que mais a gente precisa, né? O debate de ideias. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Ok, esse foi mais um programa Burke Café, o seu bate-papo conservador. Até a próxima, pessoal.